você sobre essas definições aí nas eleições de São Paulo. Alguma surpresa nesse quadro, Bruno? Olha, a surpresa que na verdade não é uma grande surpresa, né, mas é um fato, é de que o PT em São Paulo, ele que foi a base do partido, onde o partido surgiu, né, o PT surge ali na década de 80, final de 70, começo de 80, no sindicalismo, principalmente do ABC paulista, né, onde você tem Foi no uma força muito grande aí do PT sendo construído, com o Lula tendo sido candidato, inclusive, a governador do estado de São Paulo, deputado federal por São Paulo, né? E o PT, basicamente, o que a gente percebe é que não tem mais lideranças em São Paulo, né? Tirando o Fernando Haddad, que foi o último nome que o partido conseguiu fazer aqui no estado, como prefeito da capital, ainda no longínquo 2012, né? O PT, depois disso, não conseguiu mais repetir nenhum feito e nem criar nenhuma liderança pujante no Estado. Né? A gente vê a última eleição, inclusive, em São Paulo, quem acabou sendo o candidato do petismo foi o Boulos, né? Que pelo PSOL. Agora o Boulos parece que está se encaminhando para ir para o PT, né? Uma tentativa do PT reorganizar algumas forças de esquerda em torno do partido, né? Num momento em que o Lula, com a sua idade avançada, também já não representa mais um futuro para o partido, ou seja, o partido precisa se renovar nesse processo todo. E daí o que começa a acontecer é o PT importando nomes para disputar as eleições aqui em São Paulo pela esquerda. Né? A Simone Tebet, que nunca teve nada de esquerda, pelo contrário, era uma mulher de centro, do MDB, o pai dela até uma figura de muito respeito no Estado, mas nunca teve um papel, uma força na esquerda brasileira. Votou pelo impeachment, né, da presidenta Dilma Rousseff, né, e foi adversária do próprio PT, né, em eleições, na eleição presidencial, né, na última eleição. Na eleição presidencial, foi candidata contra o Lula, né, no primeiro turno, até chegou a fazer alguns embates um pouco mais duros com o Lula no primeiro turno das eleições. Depois, no segundo, em função de ser o Bolsonaro, o candidato do outro lado, houve uma composição de forças de centro apoiando o Lula, né, no segundo turno, e ela acaba indo para isso, depois vira ministra do governo, mas agora indo para um partido de esquerda, um partido tradicional da esquerda brasileira, que é o PSB, para ser candidata ao Senado. A Marina Silva, que não é de São Paulo, né, também é do Acre, mas que é um nome nacional, acaba vindo também como uma possibilidade de candidatura e um reencontro dela com o PT, depois de ela criar aquele movimento dos sonháticos, né, os marineiros, que foram criar a Rede de Sustentabilidade, depois que ela saiu do PV, teve uma candidatura à presidência da República ainda pelo PSB, ela acabou sendo candidata pelo PSB na época daquela montagem da Rede de Sustentabilidade, agora todo mundo se reunindo em torno do Partido dos Trabalhadores. Talvez seja nessa nova composição de partidos no Brasil, talvez seja um reordenamento que esteja acontecendo e que provavelmente possa caminhar para mais para frente você ter uma grande federação de esquerda no Brasil. Né, o que lá em Pernambuco já se faz há muito tempo, né, a tal da Frente Popular, né, talvez essa Frente Popular em São Paulo ela venha com essas novas figuras que o PT tem atraído, né? E entre elas, talvez a mais improvável delas, aconteceu na eleição passada, que é justamente Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin, que nunca, pelo contrário, era o inimigo mortal do petismo em São Paulo, depois de 4 vezes governador pelo PSDB, que fazia essa rivalidade com o PT no estado de São Paulo. O Alckmin resolveu ser vice do Lula, foi para o PSB, virou um socialista de carteirinha agora e agora de novo confirmado como candidato a vice do Lula. Né? São os esquerdistas de ocasião, né? Ocasião eleitoral, assim como são os paulistanos de ocasião. O que acontece com o eleitor de São Paulo
É claro que o estado de São Paulo é formado, né, por gente de todos os lugares do Brasil, né, muita gente vai tentar a vida ali em São Paulo, e isso deve explicar bastante por que o eleitor não tem este problema, né, em eleger pessoas que não eram do estado. O problema, né, Bruno, é que não é que essas pessoas eram de outro lugar, se mudaram para São Paulo, já viviam lá há muito tempo e estão se candidatando. A gente está falando de gente que nunca teve residência em São Paulo e que, de uma hora para outra, nesse período eleitoral, alugam lá uma casinha e se mudam para São Paulo. Então, a Simone Tebet nunca morou em São Paulo, né? Assim como o Tarcísio de Freitas também, se bem que eu acho que ele estudou em São Paulo, né? Tinha alguém da família, alguma coisa assim, mas, enfim, a própria Marina Silva, né? Ela é do Acre, então ela não é uma pessoa que faz política em São Paulo. Vou lembrar aqui da Rosângela Moro, que foi eleita deputada federal por São Paulo e é do Paraná, e agora vai mudar para o Paraná para sair candidata, acho que é o Senado, alguma coisa assim. Então, usou ali como um trampolim para chegar na política e depois está voltando para o estado dela. Eu queria te ouvir sobre 2 pontos, assim. Por que o eleitor de São Paulo não olha para isso como um problema? Pelo contrário, né, ele não vê uma questão com relação a isso quando define o seu voto.